Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados. Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa Medicina Humanizada dessa série especial do Outubro Rosa. E hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, doutora Natália Vilarin. Doutora, é um prazer tê-la aqui. Oi, é um prazer todo meu estar aqui com vocês. Eu queria muito agradecer o convite de estar aqui e esclarecer um pouquinho, sobre esse mês tão importante para a saúde da mulher. Perfeito. Bem, nós passamos aqui o mês de outubro falando sobre câncer de mama, sobre outubro rosa, já entrevistamos ginecologista, oncologista, endocrinologista e agora estamos chegando ao fim. Eu resolvi trazer aqui a doutora Natália, ela é cirurgiã plástica, uma das poucas cirurgiãs plásticas mulher, E com isso entende muito bem toda essa questão e eu queria começar falando sobre esse aspecto. E essa mulher, como é que ela chega psicologicamente no seu consultório? Então, é uma mulher que chega muito fragilizada no nosso consultório, porque ela tem medo que esse câncer possa interferir tanto na vida conjugal dela, no cuidado dos filhos, na questão da autoestima dela. É uma mulher que acredita que ela não vai poder ter um convívio social como ela tinha antes. Então a gente precisa abraçar essa paciente e mostrar para ela que existem opções para que ela se sinta bem com o seu corpo, para que ela não se sinta uma pessoa mutilada pelo câncer. E aí entra a cirurgia plástica, para a gente poder devolver essa autoestima para essa paciente. E não é à toa que é o último programa da programação que nós fizemos, não é isso? Então, a cirurgia plástica que veio para dar aquele plus de autoestima para a mulher. Existem muitas técnicas, muitas maneiras diferentes de fazer essa reconstrução? Sim, a gente fala que cada paciente ela precisa ser estudada, Não existe uma receita de bolo, não existe um padrão a ser traçado, até porque a gente precisa avaliar o biotipo dessa paciente, a gente precisa avaliar o tamanho desse tumor, a gente precisa avaliar qual o tamanho dessa mama, se essa mama tem quantidade de tecido suficiente para ser reconstruída ou se a gente vai precisar recorrer a outros métodos, como no caso dos materiais a gente chama de aloplásticos, que seria, no caso, o expansor e a prótese de silicone, além de outras partes do corpo que a gente pode estar utilizando para cobrir esse defeito do corpo dessa mulher. Quer dizer, então, que além do famoso silicone, existem outras técnicas também para reconstrução de mama. Sim, a gente pode fazer uso dos retalhos, No caso, os mais utilizados são o retalho do músculo reto abdominal, o retalho do grande dorsal, que é um músculo que a gente tem na região do dorso, das costas, e é onde a gente tem um excesso de pele que a gente pode utilizar para cobrir esse defeito e devolver a essa mulher uma mama um pouco mais fisiológica. Então os resultados estéticos são muito, muito bons, com essas novas técnicas que se utilizam. Sim, a gente está pegando um período de transição, Onde as cirurgias de mastectomia, que era a retirada da mama, elas eram muito mais radicais, elas eram muito mais mutiladoras. Hoje em dia a gente consegue lidar com técnicas que poupam pele, que podem poupar a areola, o mamilo. Então a gente tem uma reconstrução muito mais estética para essa paciente. E a gente podendo reconstruir essa mama já junto, no mesmo tempo cirúrgico, na mesma cirurgia que a mastectomia, essa paciente ela não vai sofrer tanto as consequências dessa mastectomia, dessa retirada da mama. E isso é muito importante, porque a gente consegue aproveitar um tecido próprio da paciente, a gente não permite que essa paciente passe por toda aquela fase de tristeza, por ter se sentido mutilada, por se sentir sem a mama dela, e a gente consegue resultados muito bons com isso. Essa é uma observação interessante, porque o tradicional sempre foi aquela mastectomia, tratamento e depois, bem depois, a cirurgia de reconstrução. Essa técnica aí de se fazer ao mesmo tempo, pelo que você está dizendo, ela é bem mais interessante. Sim. A gente permite que esse tecido não passe pelo processo de fibrose, pelo processo de cicatrização, que ele passaria numa reconstrução tardia, no segundo tempo.
posterior à mastectomia. A gente consegue fazer com que essa mama tenha um formato mais adequado para essa paciente. A gente diminui o tempo, a gente aumenta o tempo cirúrgico, a cirurgia é um pouco maior, mas o número de abordagens cirúrgicas que essa paciente vai passar vai ser consideravelmente menor. Né? Ao invés dela fazer uma cirurgia de mastectomia e uma posterior reconstrução, ela consegue fazer isso de uma vez só. Mas isso não é possível em todas as situações. Não, existem casos de tumores mais avançados que a gente realmente precisa estudar as margens, que a gente precisa ter uma segurança de que aquele tumor realmente saiu daquela mama. A gente, às vezes, precisa postergar, esperar um pouquinho para essa cirurgia. Nos casos onde você diz que preserva a auréola e tal, existe a possibilidade de preservar a sensibilidade também? Olha, pode sim, mas não é o mais comum, porque a gente vai interferir ali na musculatura, né, ali na região da glândula, e a gente sabe que tem alguns nervos que passam ali, e essas pacientes vão ter, sim, alguma alteração da sensibilidade da glândula mamária. Como vocês veem, o assunto é bem complexo. Existem muitas técnicas e vamos continuar conversando sobre elas no próximo bloco. O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Eu sinto quando o meu colesterol está alto. Mito ou verdade? Mito. Você não sente quanto está o seu colesterol. Você até vai sentir o dia que ele entupir, provocar uma placa e entupir, você vai infartar e vai sentir dor. Mas o quanto está o seu colesterol hoje, agora, no sangue, se ele está baixo ou alto, se está em 100 ou está em 1000, você não faz a menor ideia. Estamos de volta hoje com nossa convidada, a doutora Natália, cirurgiã plástica, mas antes quero chamar a nossa parceira, Ragna Vasconcelos, da Alquimia. Olá, hoje eu estou aqui como farmacêutica e como mulher para te lembrar da importância do autoexame. Já fez o autoexame da sua mama esse mês? Tá sabendo que a gente está no Outubro Rosa, que é um mês de prevenção da campanha de diagnóstico precoce de todos os tipos de câncer, na verdade, mas principalmente do câncer de mama, que tanto atinge as mulheres na nossa faixa etária de idade. Nós, da Farmácia Alquimia, apoiamos essa campanha. E você, vai vir com a gente ou não? Muito obrigado, Ragna. E continuamos nossa conversa com a doutora Natália. Eu queria saber, sempre dá para fazer a cirurgia ou às vezes falta pele? É difícil a técnica para reconstruir uma mama? Sim, dependendo da técnica que o mastologista utiliza para retirar esse tumor, e isso depende do tamanho do tumor, da distância desse tumor da pele e outros fatores, às vezes a gente tem um problema, porque essa paciente não tem pele suficiente para a gente colocar uma prótese ali ou fechar essa ferida, né? E quando a gente não tem essa pele, a gente faz uso desses retalhos que eu falei com vocês anteriormente, principalmente o TRAN e o grande dorsal. Quando essa paciente ela tem uma quantidade pequena em que eu consigo fechar essa ferida, mas não é suficiente para eu colocar uma prótese ali, eu posso fazer uso de uma prótese específica que é chamada expansor. O expansor ele é uma prótese, eu trouxe até uma aqui para mostrar para vocês. Ele é uma prótese que a gente coloca abaixo do músculo, a gente tem um músculo aqui na região do tórax chamado peitoral maior. A gente envolve essa prótese nesse músculo e com o passar dos dias a gente vai colocando soro fisiológico dentro desse expansor.
E à medida que esse expansor ele vai aumentando de tamanho, ele vai esticando um pouquinho essa pele. Então, com o passar do tempo, esse tecido ele vai estar mais viável, ele vai poder receber essa prótese que a gente vai utilizar para reconstruir a mama dessa paciente, tá? Dentre as próteses, né, a gente tem vários tipos e formatos de prótese. Eu trouxe aqui dois tipos específicos, né, que é a prótese redonda, tá? Que é uma prótese que não é tão anatômica quando a gente vai fazer a reconstrução dessa paciente. E a prótese que é chamada de anatômica, que ela tem o formato de uma gota. Então ela simula muito mais a mama de uma paciente normalmente. São próteses de silicone, o material é popularmente chamado silicone. Ultimamente tem havido alguma polêmica, né, sobre o uso do silicone. Como é que é isso? Explica um pouquinho para as pessoas aí essa história do silicone. Se tem que ter medo mesmo do silicone ou se isso não é tão assim como falam? A gente tem escutado muito falar sobre o linfoma de células anaplásicas, né? Que é o que tem se comentado muito na internet. Só que a gente pede para as pessoas tomarem um pouquinho de cuidado com relação a isso, porque o silicone, de tudo, ele não é um vilão, né? Ele ajuda muito essas pacientes na reconstrução. Então, se a gente começar a achar que toda prótese de silicone vai trazer problemas para as pacientes, a gente pode estar piorando o prognóstico, a gente pode estar piorando a reconstrução dessas pacientes que, de alguma forma, vão acreditar que vai fazer mal para elas. E a gente sabe que, durante anos e décadas, o silicone ele tem sido utilizado, ele tem sido um material seguro e é um material que é amplamente utilizado na reconstrução de mama dessas pacientes com câncer. E é importante entender que a reconstrução da mama, ela faz parte do tratamento do câncer de mama, porque não basta só retirar o câncer, é preciso devolver essa mulher à vida normal que ela tinha, o mais próximo do normal, ou normal mesmo, de preferência. E para isso é parte muito importante, a reconstrução da imagem corporal, da autoestima. E essa reconstrução da imagem, reconstrução da autoestima que a gente está falando tanto aqui, existe possibilidade para isso no sistema público de saúde? Sim, existe sim. No ano de 1999 foi criada uma lei, a Lei 9.797, que ela permite que essas pacientes tenham assistência, né, do sistema público de saúde com a reconstrução de mama. É um direito da paciente ter essa reconstrução de mama, seja ela imediata, no momento da cirurgia, da mastectomia, ou um pouco mais à frente, a tardia. Isso vai depender de tipo de tumor, de localização de tumor e de outras coisas, tratamentos complementares que essa paciente vai precisar. E você estava me falando também sobre o uso de outros materiais, que pode se usar até mesmo gordura da própria paciente nessa reconstrução. Sim, a gordura tem sido um grande aliado nos últimos anos e ela tem ajudado muito a gente nessa reconstrução. Muitas pacientes que fazem radioterapia, elas têm uma radiodermite, é como se a pele ficasse mais grossa e contraísse. Então a gente usa os benefícios da gordura, tanto para aumentar o volume dessa mama, quanto para melhorar a qualidade da pele dessa mulher. E tem sido muito bons resultados. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar e que tem muito a agregar. E você tira essa gordura de onde? De onde a paciente tem disponível. Geralmente a gente tira da região do abdômen, das costas, da parte mais interna da coxa. Então essas pacientes que têm, a gente chama de área doadora, né, que pode fornecer essa gordura, ela é muito bem aplicada quando necessário. Ou seja, faz a reconstrução de mama e ainda ganha uma lipo ainda, né? Muito bem. Além das técnicas de reconstrução, ouço falar também de tatuagem. Usa tatuagem também? Sim. Nos últimos anos a gente tem usado tatuagem como uma aliada muito importante para a reconstrução dessas pacientes. A gente consegue fazer um complexo areolo-papilar, a região do mamilo e da areola, muito semelhantes ao natural. Muito bem. E assim encerramos o Outubro Rosa, que trouxe informações de mais alto nível. Tivemos profissionais aqui
fechando o programa Medicina Humanizada, porque a medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende. Programa Medicina Humanizada. Oferecimento: Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados.